Quando eu comecei a criar os poderes para o jogo Baile na Corte, eu tive essa preocupação de fazer poderes que fossem realmente temáticos. Como o jogo se passa em um baile da corte, quando eu comecei a criar os personagens, eu queria que eles tivessem poderes que fossem realmente temáticos e que tivessem a ver com como seria aquele personagem dentro daquele contexto de uma corte medieval. Ou seja, o tema do jogo foi influenciando todas as minhas decisões de criação. Uma das primeiras coisas que eu planejei, por exemplo, foi o poder do espião. Eu queria que, dependendo das condições do jogo, ele fosse a carta mais fraca e tivesse força zero, ou tivesse força 10 e fosse a carta mais alta, ou uma das mais altas, na verdade, já que as cartas vão de 0 a 9. O poder, de fato, acabou mudando um pouquinho a condição que faz com que ele tenha força 0 ou força 10, mas a base do poder dele foi essa, porque tinha tudo a ver com o tema dele. A outra coisa que eu fiz foi criar ser a única carta que tem mais de uma, e que você pudesse combinar essas duas cartas, que são cartas bastante fracas, e transformar elas em uma carta bem forte. E aí eu fui criando outros poderes, outros personagens, como a donzela, a cortesã, o escudeiro, o bispo. E à medida que eu ia criando as cartas e construindo os poderes, eu precisava testar, eu precisava ver essas cartas funcionando, ver se elas combinavam umas com as outras, se eu conseguia combinar uma carta com mais de uma carta, porque era importante que eu conseguisse fazer várias possibilidades de combinação diferentes entre as cartas para que o jogo ficasse versátil, para que eu pudesse ter opções diferentes, para que eu conseguisse prever o que o oponente vai fazer, mas ao mesmo tempo não conseguir ter certeza do que ele vai fazer. E à medida que os testes foram acontecendo, às vezes acontece de a gente criar alguma coisa que foge um pouco do tema e a gente precisa limpar depois. Uma coisa que aconteceu é que eu tinha o duelo. Quando a vaza empatava, quando dois jogadores terminavam a rodada com a mesma força, eu fazia um duelo. E daí cada jogador tinha que jogar mais uma carta para decidir quem que ia vencer aquela rodada. Só que isso não era temático, porque afinal de contas eles estão num baile, eles não estão numa arena de gladiadores, nem nada disso. Então eu percebi que o duelo não era necessário, que se a vaza empatasse, os dois jogadores ganhavam os pontos e estava tudo certo. E além do mais, o duelo também atrasava o jogo, porque era como se fosse uma rodada a mais, que só dois jogadores participavam enquanto os outros ficavam olhando. Isso não é muito divertido. Se vocês ficaram curiosos para saber mais sobre o Baile da Corte, eu criei um canal do Discord onde a gente pode combinar algumas partidas online. O link está na bio, mas é só comentar eu quero aqui embaixo que eu mando o link para vocês. Tá? Um beijo.